Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Eu vou te mostrar aqui dentro da minha conta, aqui na minha conta pessoal, aqui no meu computador, como é que eu faço isso. Mas o melhor não é isso. O melhor é que eu vou te mostrar o passo a passo, qual que é o método que eu fiz para chegar nesse nível. Tudo eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador. Vamos ali olhar? Dá um enfiado pro Bruno e o Bruno dá uma passada. O que é impressionante. Eu gostaria de destacar, perdão, Getúlio, o passe do Diego e o cruzamento do Rafinha pro Bruno Henrique. Olha. O segundo gol. Que coisa, hein? Segundo gol aí que a gente Mas isso é a marca do Rafinha. E uma outra coisa, pergunta se é o Gabigol, porque ele não faz gol, mas ele está na jogada dos todas. Como o René lembrou, ele todos. Participou. E né, ele que meteu a bola pro. Aí se a bola, René, se a bola passa pelo Bruno Henrique, fatalmente para no Gabigol. E aí ele vai participar também. Também. Mas diga aí, Getúlio. Não, o passe do Bruno Henrique para o Arrascaeta, ele não olha, desde o primeiro gol, né, do passe do Rafinha, ele não olha, ele sabe que o Arrascaeta está entrando ali. A automatização desse time do Flamengo é uma coisa absurda. Como era gol dele, do Gabigol aí, ó. Seria gol dele. Sim, a gente falava. E o legal é você ver esse jogo coletivo, né? Porque são gols coletivos, não é aquele gol que pintou, errou e fez o gol, não. São gols construídos. E ali, se o cara não tira, o que a Caçada falou, Gabigol põe pra dentro. Voltando ao cruzamento que o João falou do Rafinha, cruzamento tenso, René, você que é treinador, foi treinador, que vocês pedem o tempo inteiro naquele trabalhinho tático, bola tensa, que facilita até o cara pra cabecear. Claro. Só escora, ele não precisou porque o Bruno Henrique estava bem posicionado. Cruzamento tenso, é? É a bola tensa, né? A bola firme, que eles usam muito na Europa, que o gramado, desde sempre molhado. Essa é uma briga que a gente tem aqui no Brasil, né? Vamos melhorar os nossos gramados. Agora, a gente elogiou muito esse trio, René. Arrascaeta, Gabigol e o Bruno Henrique, porque eles fazem gols, mas eles também dão assistência um pro outro. Todos eles. E a jogada do primeiro gol conta justamente com esse trio, né? Então, isso é uma prova daquilo que o Flamengo tem mais de legal, João, que é fazer o simples. Que é jogar futebol, que é trocar passes, que é os jogadores se movimentarem e se conhecerem. Isso é legal, né? Os jogadores do Flamengo se conhecem. Né? Você vê a jogada do passe do Bruno Henrique, ele dá um tempo na jogada. Exatamente. Porque ele sabe que vai chegar ali o Arrascaeta. Isso daí não é por acaso, não é sem querer. Isso daí é trabalho, é o jogador se conhecer, ouvir o treinador. De escalar o time? Alguém teve dificuldade em escalar o... Não. Ninguém? Alguém errou? Nenhum. Não. O que é isso? É o time jogar por música. O meu filho de 5 anos, escala o time. Ele já sabe a escalação do Flamengo. Exatamente. Falou, papai, o Flamengo vai jogar? Ele fala, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Ele já fala. E já aqueles times que daqui a 10 anos... do Liverpool também, se bobear, né? Do Liverpool, já tá ligado no Liverpool. Já tá ligado também no Liverpool. Por causa do videogame, lógico, né? Mas esse time do Flamengo tem isso. Eu gostaria aqui de fazer um comentário, que eu acho que a gente tem que ser justo e sempre nas nossas opiniões, criticar quando achamos que merecemos, que a crítica é válida e elogiar também. Olha, dou a minha mão à palmatória aqui a Diego Ribas. Eu, Leandro Quesada também. A minha aqui também, ó, pode mostrar aí, ó. Fomos críticos do Diego, principalmente nos anos 2017, 2018 e início de 2019. Porque em muitos momentos que a expectativa maior estava em cima dele, ele acabou não correspondendo e não indo bem. Na nossa avaliação, ele estava mal no Flamengo e merecia ser criticado. Agora, ele é um personagem marcante dessa trajetória do Flamengo. Não me esqueço, 24 de julho estava narrando Flamengo e Emelec com o Zinho no Fox Sports e ele fraturou o tornozelo. A expectativa era que ele voltasse só em 2020. Pois bem, ele volta em 3 meses, ele entra na final da Libertadores e foi decisivo, marcou, roubou, pegou a bola e fez o lançamento para que o Gabigol virasse e o Flamengo fosse campeão. E hoje ele entrou e participou do 2º e do 3º gol, dando passes para frente, verticalmente, que era a principal crítica que se fazia a ele. Então o Diego realmente, sob o comando do Jorge Jesus, olha, um espetáculo. Merece todos os elogios, tem sido fundamental o Diego. Faço suas as minhas palavras, porque a gente fez muitos jogos do Flamengo e era a nossa crítica. E não era nada pessoal com o Diego, porque a gente não tem nada pessoal com nenhum jogador. Lógico. Mas aí é o seguinte...
é o talento nato do Diego e a capacidade do treinador de dar dica para ele, né? Aonde é que ele está jogando hoje? Exatamente. E como pegar essa bola, René, e também não segurar muito a bola. Pega essa bola e já, né, a capacidade que ele tem para enfiar essa... Porque ele enfia a bola onde ele quiser. Então, quer dizer, é o técnico também ali no dia a dia que observa um detalhezinho que pode passar sem que ninguém perceba, mas que pode ser importantíssimo para um time numa final ou num jogo como esse, que vale vaga para decisão. Você está tendo aqui a coragem, talvez, de assumir e falar isso. Mas quem achou alguma coisa diferente estava avaliando errado, desculpa. Em 2017, especificamente 18, na época que pegou a coisa do cheirinho, que é normal, quem avaliou, pô, o Diego tá indo muito bem e dentro das expectativas, teve um erro de avaliação. De fato, ali ficou a desejar, perdendo pênaltis decisivos, o que faz parte, tá, gente? Não existe caça às bruxas. Eu acho que a opinião de quem está atrás da bancada, o serviço, o trabalho de quem está atrás da bancada é emitir opinião. Óbvio que quando a gente está falando de futebol, você vai agradar alguns e desagradar outros. De fato, o Diego carregou um peso grande, porque muito se esperava, e ele teve um momento de oscilação. Esse ano... Tô com o René, a gente já falou aqui, eu dei o depoimento do Allan Kardec, e o René até falou em off aqui do Gabigol, que falou pra mim, o Kardec, eu virei outro jogador depois trabalhei com Jesus. Tanto que ele saiu do Vasco já bom jogador, trabalhou no Benfica, jogou pouco, porque o Cardoso era titular. Quando voltou pro São Paulo, voltou muito mais ativo, participativo, inteligente taticamente. Então isso faz diferença. Um cara de 65 anos que vive da bola, que tava vendo uma entrevista dele, eu acordo 5 da manhã e respiro futebol. Então assim, a justiça está sendo feita com o Diego, que hoje, de novo, verticalizando o jogo o tempo todo. Exatamente. Aproximando o passe no Bruno Henrique, no terceiro gol foi dele. Eu acho que a gente tem que começar a ver o seguinte, o que a gente aprende nas coisas, né? Eu acho que no Brasil a gente tem que parar um pouco de simplificar as coisas. Por exemplo, tudo agora, e eu posso falar com tranquilidade, que vocês sabem a minha história com o Jorge Jesus. Tudo do Flamengo agora é o Jorge Jesus. Não podemos simplificar assim. Maravilhoso, fantástico, mas nós temos que ver toda a estrutura que foi montada. E aí, o Guilherme, o João, eu tenho uma fita de 1h20, 1h30 do Luiz Eduardo Bappi, falando há 9 anos ou 8 anos atrás, tudo o que está acontecendo no Flamengo, ele estava falando que ia fazer. Eles não tinham tomado ainda, o grupo deles, né, esse grupo todos, coisa de um mês atrás, eu escutei o Landim falando de tudo que eles fizeram, como controlaram. Esse é o grande legado que a gente tem que começar a falar para o futebol brasileiro. É um clube que diz assim, não vamos pensar em títulos e em resultados. Vamos pensar o seguinte, equalizar, equacionar tudo para ser um clube forte para o futuro. E fizeram isso. O Flamengo ganhou por acaso daquele chute do Elias, ganhou aquela Copa do Brasil 2013, que não era para ganhar, acabou ganhando aquilo, mas não ia ganhar título nenhum e eles iam continuar com o planejamento. Não se gasta mais do que se pode gastar. Exatamente. Então esse é o primeiro legado. Depois o segundo legado é um centro de treinamento. Se vocês observaram o Eduardo, né, que é o genro do Bebeto, qual foi o legado do Jorge Jesus? Ele disse, olha, esse time não tem muito legado do Jorge Jesus, mas se tem uma coisa, eu posso dizer o seguinte, que é na nossa recuperação. Olha esse detalhe, você falando de tão rápido, recuperou o Arrascaeta, o Diego. Então, tudo faz parte de uma estrutura. Nós vimos o Cacau falando dos voos fretados. Sim. Ah, mas é bobagem, porque não é não, né? Acaba um jogo, para você se recuperar, você vai para o aeroporto, fica 1h, 1h30 ali em pé, todo mundo tirando sorte, foto. Né? O Sampaoli, aparentemente no projeto, eu fiquei sabendo que o Sampaoli ofereceu um projeto extenso e completo pro Palmeiras. Estão detonando o Sampaoli. Pô, o cara pediu isso, o cara pediu aquilo, o cara não sei o quê. Pediu voo fretado. Também. Claro, então, voo fretado. Claro, é você vê, muitos clubes brasileiros não estão preparados. João, quando você ganha, é um desgaste grande. Quando você perde, é um desgaste maior. Sem dúvida. E às vezes tu ganha, tem um desgaste do torcedor que você ganhou. Quando você perde, tem um desgaste do teu torcedor. O voo fretado te dá um conforto, uma facilidade. Você não volta mais rápido para sua base. Né? Mas ele Pega a frase do Sampaoli. O Sampaoli falou, basicamente, o que o Bruno Henrique falou. Ele falou, o Flamengo está em outro patamar.
O Flamengo mudou o patamar do futebol brasileiro. O nível de exigência agora no futebol brasileiro é outro. Sim. E ele apresentou para a direção do Palmeiras, porque eu sei, um projeto. Não sei se tem PowerPoint, uma coisa extensa, relação do clube com a torcida, relação do clube com a imprensa, de detalhes. Só que aí o pessoal, mas você é técnico. Aqui no Brasil parece que tem muito clube que ele tá preparando assim. Eu tô contando um técnico. Fica ali, fica na sua. Treina o time e fica. O clube é nosso, a gente manda e tem autonomia. Eu não tô aqui bancando o advogado do Sampaoli, mas assim, até agora só meteram um pau nele porque ele exigiu isso, ele exigiu aquilo, isso aqui não é tua área, a base, o projeto relacionado com a base, que eu não sei se tem a ver com o dinheiro que o pessoal tá falando, poxa, ele é mercenário, quer aproveitar, estão satanizando a imagem do Sampaoli. E o que eu sei é o seguinte, ele fez um projeto tão extenso e elaborado que os clubes brasileiros não estão preparados. Mas você ele fez um trabalho encomendado foi ele. No Flamengo. Também, ele analisou e falou, olha, o cara que vai assumir o Palmeiras agora, no caso foi o Luxemburgo. Qual que é o grande objetivo e desafio dele? Então, é superar o Flamengo em 2000. Mas esse é o problema. Então o contrato do Anderson Barros. Você tem que saber o seguinte, o René uma vez numa palestra há 8 anos falou isso. Qual é o trabalho encomendado ao treinador? Exatamente. O Palmeiras foi ao mercado atrás de um treinador, porque já tinha montado um colegiado, segundo o PVC, que tomaria as decisões. O Anderson Barros contratado para planejamento interno e algumas contratações. Então você monta uma estrutura. Eu quero um treinador. Sampaoli, teu contrato está aqui. Sua contraproposta fere as diretrizes do que nós programamos para o próximo ano. Aí a gente pode discutir. O Palmeiras está certo ou errado. Mas eles queriam um treinador. Eu acho que o René encaminhou a discussão para um ponto muito interessante que a gente deve avaliar realmente com muito carinho, porque o efeito Flamengo no futebol brasileiro. O que o Flamengo está fazendo é muito além das 4 linhas. Do que o campo, não é outra realidade. Do Brasil? Mas assim, vamos pro Rio de Janeiro. Quem pode fazer isso que o Flamengo faz, René? Qualquer clube pode fazer, o Flamengo fez. Essa temporada 2020? Não dá, René. Calma. Não tem um faturamento do Flamengo. É por isso todo mundo vai conseguir ganhar o dinheiro do Flamengo. Calma, é por isso que eu estou dizendo que é muito simples. Em 2013, em janeiro. Isso. Mas o Botafogo é equilibrado, pagando suas dívidas, virando CSA. Dificilmente o Botafogo algum dia vai conseguir ter o faturamento que tem o Flamengo. Sim, mas, por exemplo, ele pode diminuir a dívida e ter um bom faturamento. A palavra é paciência e continuidade também. Por quê? Torcedor, hoje o torcedor do Flamengo está em outro patamar, foram 2 mandatos do Bandeira. Mas lembre-se de 2013, 2014, 2015, 12 treinadores 2016, em 4 anos, uma gestão. 2017 foi o primeiro ano que o Flamengo poderia ter conquistado coisas relevantes, porque além de ter sido campeão carioca, ele chegou à final da Copa do Brasil e perdeu, e à final da Sul-Americana e perdeu. O Flamengo poderia ter naquele ano uma tríplice coroa. Ela não veio. 2018, de novo, não chegou à final do Campeonato Carioca, não ganhou o Campeonato Brasileiro. 2019 aconteceu, mas isso tudo começou em 2013. Se lembrem de toda a caminhada. O Flamengo passou por um deserto e encontrou o oásis em 2019. E este oásis ficará mais lindo em 2020, o Flamengo teria encontrado esse oásis? Vamos voltar ao meio do ano. Vamos separar 2019. Você acha que o Abel teria vencido o Campeonato Brasileiro como o Flamengo venceu? Teria vencido a Libertadores? Rodrigo, o que aconteceu com o Flamengo esse ano é algo fora da curva. Com o Abel Braga, o Flamengo continuaria tendo chance de ganhar títulos. Eu acho que ele não ganharia o Brasileiro como da forma que ganhou. Poderia ganhar. Talvez não. Mas olha só. Ele poupa jogador. Não ganhar da forma que ganhou. Mas a pergunta é a seguinte: ganharia título? Ganharia. Se não fosse em 19, ganhou Carioca, ganhou. Então, mas Rodrigo, o que aconteceu João, o que nós estamos falando é exatamente nesse contexto. Da curva. O que nós estamos falando é exatamente nesse contexto. Assim, eu acho que o Jesus tem uma participação olha bem o que você está falando. Você está falando o seguinte: ele poupava jogadores, tudo bem. Qual é o legado que o Flamengo deixa aqui? É possível você fazer as competições sem poupar daquele jeito. Então já é um legado. Mas com a estrutura que técnico que tem essa filosofia. Eu acho que com o Abel não teria condição de fazer a pontuação
pontuação que Mas teve. isso é ensinamento para todo mundo. Mas Tá todo poderia mundo ser campeão. aprendendo. Então eu falo assim, tem Tá o dinheiro, todo mas a mundo. chegada do Jesus eu acho que foi ninguém muito marcante. Deus me- Com toda a estrutura, Eu seria todo o o último, planejamento ninguém está financeiro. seria o Jesus, último não, pelo contrário. a desmerecer a E chegada pelo do Jesus. contrário, Seria o a último. escolha de Jesus Baseado nisso. é mais uma demonstração inequívoca da competência de quem dirige o Flamengo Marcos e Braz, que fez mérito parte dele. de todo esse processo. Porque vale lembrar, e é importante isso, hein? O grupo de 2013 que assumiu a presidência do Flamengo é o mesmo grupo que hoje está no poder. Isso. Ao longo desta caminhada, Ficaram dissidentes. eles racharam, brigaram, mas é um grupo que tem a mesma filosofia De 9 anos atrás. e que levou o Flamengo a este patamar que a gente está encontrando hoje. Isso é que nós temos que- Escolher o Jorge Jesus, isso foi de uma Isso é que competência. nós temos Marcos que Braz, acho que tem que analisar. nominar. Marcos Isso Braz é que nós conhecia temos que ele. analisar. Ele tem nacionalidade portuguesa, o Marcos Braz. A gente simplifica muito dizendo, olha, porque o dinheiro é o dinheiro, o dinheiro. Não é isso. São ideias, Tem que saber são usar. teses que você defende. Tem muito de clube aí como dinheiro que não aconteceu nada. Por quê? Porque não estão acho que vai continuar baseados assim, em cima. Não pode continuar Não assim. pode nem deve. Se a gente nós trabalha achar- para que não aconteça. Você Agora, sabe, o maior achar inimigo, o é maior encarar a inimigo realidade. do excelente é o bom. A gente começa a achar que tá bom. Não tá bom. Você tem que estar querendo sempre o melhor. Quando vem e se reclama do estádio, do campo, do Maracanã, todo mundo diz, eu me lembro do programa que eu fiz contigo aqui, João, e que eu falei que o primeiro treino do Jorge Jesus, ele acabou o treino e ficou olhando pro campo. E todo mundo diz assim, o que houve, mister? O que eu disse? Cadê o homem que vai cuidar da minha grama? É isso aí. Eu disse, não, ele só vem de tarde? Não. A cada treino que eu acabar, eu quero 5 homens cuidando da minha E grama. pediu pra molhar Você nos sabe treinos por quê? também. O Klopp tá. Pra molhar nos treinos. O Klopp na Inglaterra, sem dar muita importância pro Mundial, ele já sabia e já temia pelo gramado, porque choveu. Hoje choveu. Pra mim foi mimimi do Klopp. Então, mas Foi desculpinha. Então, mimimi, mas assim, é Não é conhecimento mimimi, dele. mas Esse Mundial, ele sabe, a organização reservou por alguns problemas, tirou o estádio que estava originalmente previsto. Vai ter muito jogo, todos os jogos vão ser no mesmo campo, campo com chuva. Ele falou, eu não sei como é que vai ser a condição. Isso. Eu sei que vai ter muito jogo no mesmo campo, campo com chuva. Olha eu como é não sei qual vai ser a qualidade do mas gramado. olha como é Aí que você a vai gente falar, leva desculpa, as coisas. é preocupação Uma dele com o preocupação gramado. séria. Um treinador de natação vai se preocupar com a piscina, com a água, com o cloro. Aí o cara se preocupa com o campo, a gente diz que é o Jesus se dele. preocupa com Eu o campo, acho ele é legal. mimimi. O Klopp Vai ser preocupa com o campo, profissional ele é aí. Eu joguei futebol, eu sei que o campo faz diferença. Agora, Claro. o que eu tô dizendo é o seguinte: nesse tipo de campeonato, eles arrumaram todos os problemas. Porque 7 horas voando. Campeonato brasileiro, quem não tem voo fretado, fica mais de 7 horas em trânsito, eu tô errado. Tá. E a gente E por encara. isso é que a gente não então, tá ganhando. o que eu tô dizendo é o seguinte: o Jesus, que é um cara que cobra campo, inclusive, que aqui tem uma cultura, quando você treina de manhã, o gramado tá molhado, quando treina à tarde, não tá? Jesus falou, eu quero que molhe o gramado em todos os treinos, porque no jogo tá sempre molhado. E isso é legal. Mas isso Agora, é só um ponto, ele fala, isso aí é uma porque é ruim porque eu gotinha. tenho jogo com o Aston Villa. Cara, o Flamengo jogou 70 e poucas partidas no ano já, na temporada. Ele, em nenhum momento, eu vi ninguém botando isso como Mas a ele principal ele dificuldade. não perdeu Não, mas o assim, jogo. você não Ele pode ter dois perdeu pesos, duas o jogo, medidas. não. O Jesus se preocupa com o gramado, o Jesus é gênio. É. O Klopp se preocupa com o gramado, Isso. é mimimi. Tem que preocupar, o Flamengo tem voo pretado, gênio, Jesus, programação. O São Paulo sugere voo pretado pro time dele. Ele é um exigente, o cara quer voo fretado. Aí a gente que bate saber o que palma que pro nós Jesus queremos. e, Nós temos que saber com as o que mesmas nós queremos. coisas, É. você Isso. elogia um, exalta, e o outro tenta fazer alguma Perfeito. coisa nesse nível. Não, aí não. só que o Jesus não tem que ser frescura, essa. O é Jesus só besteira, é Não tem que ser mimimi. profunda. Gente, vamos ser Não sinceros. pode ficar no campo Professor, de jogo 11 contra professor, 11, não. A discussão tem que